Boa tarde, pessoal. Estamos aqui direto do CIOSP 2023 em São Paulo, um dos maiores eventos de odontologia do mundo, aqui no Ozoncast, que é o podcast do ozônio, o podcast da Filozon, sempre trazendo ozônio e inovação para a odontologia. E para trazer um conteúdo sempre inovador, trazer experiência clínica, hoje, e agora eu tenho aqui comigo o Dr. Fernando Avelar. Obrigado. Que é um amigo também, querido, meu colega de pós-graduação, né? Que já tem uma experiência aí grande de utilização com ozônio, também com o nosso novo equipamento MedPlus Dental. E agora ele vai compartilhar um pouquinho. Mas antes eu só queria apresentar, né, Dr. Fernando, que também é graduado em odontologia pela Unesp Paulista, né? É assim que fala? Júlio Mesquita. Ele é especialista em implantes. Ele também é habilitado em ozonioterapia. Tem uma formação em odontologia biológica e implantes cerâmicos na Suíça. E cursa, né, a pós-graduação do Dr. Laí Ribeiro em adequação nutricional e manutenção da homeostase. Fernando, muito obrigada por estar aqui. É um prazer ter você aqui com a gente. E o que eu queria era que você, né, nos contasse, primeiramente, como você tem utilizado, como você conheceu o ozônio, como você tem utilizado e o que impactou na sua prática clínica. Eu quero que você conte, né, por que o ozônio impactou e mudou a sua prática clínica. Bom, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui. Agradeço demais a Filozon, a Letícia, né, por essa oportunidade. Eu já conheço o ozônio há uns 7 anos, né? 7, 8 anos. Foi através, nada voltado para odontologia, né? Eu conheci o ozônio por causa da minha sogra, que teve uma doença sistêmica um pouco mais grave. Mas em 2017 eu fiz uma habilitação de ozônio e comecei a aplicar isso na odontologia, né? E fiquei maravilhado, porque o que mais impacta, eu acho, quando a gente começa a utilizar ozônio, né, é a não utilização ou a diminuição da utilização de medicamentos pós-operatórios, né, pela ação bactericida e pela ação bioestimuladora do ozônio. Então, isso daí foi o que mais me impactou. A gente, lógico, sempre em cirurgias de grande porte, a gente utiliza profilaxia antibiótica, mas não dá continuidade a isso depois com o ozônio, né? E isso, para quem já tinha uma formação acadêmica voltada bastante para a farmacologia, né? Quando a gente tem esse controle bacteriano no pós-operatório, no pré-operatório do paciente, o resultado do pós é impressionante. Os pacientes, assim, eles relatam, porque os pacientes também não gostam de tomar tanta medicação, assim, né? Sim. Por causa de desbiose, né? De atrapalhar também a rotina do paciente. E o paciente, eu não quero acordar de manhã para tomar o remédio, enfim. Então, isso aí foi o que mais me impactou num primeiro momento em relação ao ozônio, né? E a partir dali eu descobri o mundo, né? Que a gente ainda estava para abrir. Ai, que legal. Realmente o ozônio, às vezes, ele entra, né, na vida do profissional, ele não conhece todo o potencial terapêutico que a molécula tem. Aí ele começa a utilizar, às vezes ele começa a utilizar por um motivo e acaba percebendo o quantos outros benefícios tem. Exatamente. Assim, quando a gente faz o curso de habilitação, né, a gente aprende assim, as coisas básicas, né, sobre a ozonoterapia, mas com o tempo a gente vai criando nossos próprios protocolos, vai entendendo cada vez melhor o ozônio, em que momento que a gente vai aumentar a concentração, diminuir a concentração, né? Mas foi assim inovador. Até antigamente a gente utilizava como antisséptico bucal clorexidina. Hoje, com a água ozonizada, você não tem mais essa necessidade, sem também atrapalhar a microbiota, né? Porque o ozônio tem esse poder, né? Ele consegue controlar sem destruir, né? Então, assim, é um biomodulador também, além do que né? a clorexidina
clorexidina age nos fibroblastos, né? Sim, sem dúvida. Isso aí é uma outra questão, né? Sobre a clorexidina, que ela acaba matando os fibroblastos, né? E no momento que você está precisando. No momento que eu estou precisando de uma reparação tecidual ali, eu estou prejudicando a reparação tecidual simplesmente por pensar em matar uma bactéria que está ali. Né? Então, no caso das descontaminações, principalmente isso aí foi o que mais impactou mesmo. Assim, o ozônio é uma alternativa mais biológica, né? É, totalmente biológica, né? Na verdade, ele é totalmente biocompatível, né? E isso, essa não agressão ao tecido, né, gera uma reparação muito mais rápida, né, da ferida cirúrgica, da osseointegração e assim vai, né? Então, isso aí foi o que mais me impactou num primeiro momento, que depois cada profissional vai tomando a sua linha de raciocínio, né? E eu fiquei assim, até no meu currículo tá aí, quando eu estive na Europa fazendo um curso de odontologia biológica, a gente viu que 100% dos profissionais na Alemanha, principalmente na Suíça, utilizam o ozônio de forma corriqueira. Não é uma novidade isso na clínica odontológica. É como se eu tivesse... eu preciso de uma cadeira odontológica, mas eu preciso de um gerador de ozônio, né? É uma coisa que não existe, pelo menos eu não conheci nenhum profissional que não utilize ozônio na prática odontológica convencional, né? Então, eu acho que aqui a gente ainda está um pouco fechado a isso, né? E precisaria ampliar um pouco mais, porque o benefício é para o paciente. Com certeza. O benefício é para o paciente. Eu acho que é uma questão de foco, né? Assim, eu acho que você vai ter que continuar sendo um bom implantodontista, você vai ter que usar os melhores materiais. Tudo que você tiver ao teu alcance, você vai fazer. Mas tem algo que depende do paciente, que é a fisiologia dele. Então, o ozônio, ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar a fisiologia do paciente, que vai te retornar um tratamento melhor, né? Então, exato. Essa é uma visão que a gente precisa ter, que ele tá ali para integrar, né? Sim, sim. Não adianta também a gente querer usar o ozônio como uma substância mágica que vai resolver todas as coisas. Não, pelo contrário. A gente tem que ter uma boa técnica, bons materiais odontológicos, e o ozônio vem para potencializar isso daí. Né? Além de potencializar, ele não atrapalha, porque muitos medicamentos, como a clorexidina, né, que eu citei agora há pouco, elas acabam atrapalhando, né, bastante, e o ozônio vem justamente para isso. Ele não atrapalha, por ser biocompatível, e ele potencializa as reações metabólicas, o poder de cicatrização, a ativação dos fibroblastos, dos odontoblastos, dos odontoblastos e dos osteoblastos também, né? Como a minha área é mais cirurgia, né? Então eu utilizo o ozônio nas duas funções, uma função de desinfecção da região, no caso de cirurgias de supuração, né? Mas também com uma bioestimulação, né? Então esse é isso que eu queria te perguntar, né? Pois Pode falar. Então, assim, você que já vem utilizando há alguns anos aí o nosso equipamento básico, inicial, que você começou, e agora que você tem esse novo equipamento, eu queria que você mostrasse um pouquinho do que melhorou na sua prática clínica, e agora eu vou deixar essa apresentação com você, para você mostrar tudo que é possível fazer, o que melhora, como que faz. Fica à vontade aí e vai mostrando. Bom, vamos lá. Esse é o novo aparelho, né, da Filozon MedPlus Dental. Ele veio para revolucionar a prática odontológica, né? Por quê? Eu tenho o primeiro aparelho, um dos primeiros aparelhos da Filozon, né, de gerador de ozônio, mas cada vez que a gente vai aplicar o ozônio na cavidade oral, a gente tinha um trânsito entre colher o ozônio e aplicar na boca, colher o ozônio e aplicar na boca. O que acontece? O ozônio é uma molécula instável, né? Então a gente não pode perder muito tempo com isso. Então isso acaba às vezes até incomodando, né, tanto o profissional quanto o paciente. Até tive um relato de uma colega dentista que tem ozônio. Ela falou assim: às vezes eu tenho vergonha de levantar da minha cadeira ou pedir para meu auxiliar sair da região para ir buscar o ozônio e eu aplicar isso na boca do paciente, né? Foi uma coisa que me marcou demais e isso ficou na minha cabeça. E quando eu estive na Alemanha,
Os geradores de ozônio lá, você aplica lá direto na boca, já há muitos anos. E aí entrou o Med Plus Dental, né? Que é o aparelho para o dentista. Ele tem todas as funções, dá para a gente ozonizar a água, tem a função de vácuo e tem a ponta aplicadora, o contraângulo aplicador, né? E o acionamento dele é no pedal, o que é impressionante, porque a gente tem um controle de biossegurança em relação a isso, né? Então aqui está o aparelho, né? Aqui é outro ângulo. E aqui é um caso que eu estou aplicando pré-cirurgia odontológica de colocação de implante, né? Então a gente fez a abertura, fez a perfuração. Aí não, no caso não tinha contaminação, a gente não tinha, é uma genesia de dente, né? E eu estou aplicando o ozônio numa concentração para bioestimulação dessa região, né? Então a gente nota que está borbulhando ali um pouquinho do gás do ozônio, né? No próprio sangue do paciente para ativar tanto a formação de fibroblastos, tecidos gengivais, como também os osteoblastos, né? Para favorecer a osseointegração pré-colocação do implante, né? Sempre em baixa concentração, porque não é uma área contaminada, né? E esse paciente pré-cirurgia, ele fez só um bochecho com água ozonizada. Então, né? isso que eu ia te perguntar, aqui é o início do processo. Isso você vai começar o processo de implante. E antes de iniciar o implante, você faz o bochecho com água ozonizada. Bochecho com água ozonizada. Que é produzido na coluna própria, né? Para Exatamente. Solução do ozônio na água. E aí depois você aplica o gás diretamente com a ferramenta de mão, né? Com a peça de mão. Com essa agulha. Isso, é uma cânula de plástico, pode ser usada talvez uma cânulazinha de metal. Eu prefiro usar essas cânulazinhas de plástico, que são mais flexíveis, né? Não tem perigo da gente se perfurar também com elas, né? Mas após a instrumentação do tecido ósseo, eu estou bioestimulando o tecido ósseo lá dentro. Diferente do que a gente pode fazer também pré-cirurgia, que é uma bioestimulação ao redor da área cirúrgica, tá? Que aí a gente faria uma aplicação subcutânea ali, né? Submucosa, na verdade, né? Que não pode ser utilizada. Aí tem que ser a utilização da seringa para ter o controle do volume e a quantidade que a gente quer aplicar ali na região, tá? Mas nesse caso, a gente para e aciona pelo pedal. Não precisa a gente apertar, enfim. É um instrumento que o dentista está acostumado, que é um contraângulo praticamente, né? Sim, então o dentista já está habituado a utilizar esse equipamento, né? Que facilita bastante. Aqui é uma outra foto, né? De uma remoção de uma cavitação osteonecrótica, ou poderia ser feita posterior à remoção de um dente do siso, né? Nesse caso aqui, eu estou fazendo uma bioestimulação também, tá? Dessa região. A água ozonizada tá vindo junto com isso. Isso, exatamente. A água ozonizada feita da forma correta, que é importantíssimo isso, né? De preferência que ela esteja em baixa temperatura, seja feita pelo menos, no máximo 20 minutos antes da utilização dela, porque a gente tem várias funções, né, da água ozonizada. Quanto maior a concentração, é uma determinada função que a gente consegue no gerador de ozônio até 8 microgramas, né, de ozônio diluído na água, né? E ela vai caindo essa concentração de ozônio durante o tempo. Quando a água está resfriada, além da gente ter uma função de homeostase ali na região que a gente quer nesse momento, né? Facilita a cirurgia. Exatamente. Limpo, né? Nesse momento, sim. Em contrapartida, o ozônio com o oxigênio, né? Que é uma mistura de gases, né? A gente consegue o quê? Dar o maior nutriente que o corpo necessita. O oxigênio é um nutriente, não é um gás. Para o corpo humano é um nutriente. E é um nutriente indispensável, né? Até o Dr. Laí Ribeiro sempre fala, a gente pode ficar sem água, sem comida, mas sem oxigênio não dá. Todas as funções, principais funções metabólicas do corpo utilizam oxigênio, né? Então, quando a gente faz essa aplicação
Na área cirúrgica, a gente está disponibilizando, além do ozônio, né, que é uma molécula mais reativa, a gente está disponibilizando oxigênio para todo aquele tecido, o que vai acelerar o processo de cicatrização através dessa bioestimulação, né? Então, essa aqui já é uma aplicação com campânula, né, na parte de dentística. Esse equipamento ele tem essa função, né? É uma cânula, né? É uma campânula conectada no contraângulo, e ao mesmo tempo que ele joga o ozônio lá na dentina, né? Ele tem a função do vácuo, então ele puxa um pouquinho. Mas a gente não pode aumentar muito a função do vácuo, então por isso a gente sempre tem que usar o sugador ali do lado, a bomba vácuo ali do lado também, tá? Para não correr o risco de perfurar o dique de borracha, tá? Outra estratégia poderia ser feita com colocação de barreira gengival, né? O que facilita também já um pouquinho mais a aplicação do ozônio, né? Estimulando e também fazendo uma boa limpeza dos túbulos dentinários, né? O que vai favorecer demais a adesão no caso da restauração. Até a doutora Magda Siqueira, né, já fez um pod aqui também, né, um Ozoncast aqui também, né, falando justamente disso, né, já com alguns artigos científicos que vêm saindo em relação a isso, né? É importante, eu acho, a gente falar disso, porque então essa ferramenta, ela encaixa tanto a campânula quanto a agulha. Tanto, né? A campânula quanto a agulha. E essa questão do ozônio e do vácuo, ela dá mais segurança, né? A dá muito mais segurança do sugador, mas você sabe que é uma quantidade muito menor do que se não tivesse o... Sim, porque assim, o gás ele vácuo, tem que ir, ele tem que bater na dentina, né? E depois ele tem que ser puxado. Se a gente aumenta muito a concentração, a força do vácuo, esse ozônio não vai chegar na dentina. Se a gente não tem o vácuo, né, a gente também não consegue, a gente perfura o dique de borracha, né? E essa vedação acaba que pela própria anatomia diferente dos dentes, ela é um pouco complexa. Sim, né? É um pouco complexo isso, senão teria que fazer uma campânula para cada tamanho, para cada área de dente, o que fica inviável, né? Fica inviável. E em vez de facilitar, acaba complexando. Essa campânula, então, a gente usa em que situações? Por exemplo? A gente pode usar em todos os momentos de restauração, tá? E de descontaminação, no caso de um tecido cariado, ali, uma dentina reacional, né? E também eu já utilizei algumas vezes para hipersensibilidade dentinária pós-raspagem periodontal, que aí não seria nas exposições da dentina, né? Após a raspagem radicular. No caso isso no caso da campânula. No caso das pontas, das agulhas, aí a gente pode usar ela nas bolsas periodontais também. Tem até um videozinho aqui um pouquinho mais na frente. Olha aí, ó. Isso aqui é uma fotinho após uma raspagem radicular, né? Então já está feita toda a descontaminação mecânica da bolsa periodontal. E aqui eu estou aplicando o ozônio na bolsa periodontal com uma função bioestimuladora para controle bactericida, porque ali a gente vai estimular o ligamento periodontal a diminuir essa profundidade de bolsa, tá? Então é uma ferramenta muito boa, porque a gente não está usando nada que não seja biocompatível, tá? Quer dizer, qual que é a diferença de resultado assim que você observa? Se você não tivesse o ozônio, o que isso faria? Eu estou falando da tua experiência clínica, a gente sabe que hoje já tem estudos científicos demonstrando, enfim, mas a experiência clínica também é importante. Ela, assim, primeiro que o paciente tem uma hipersensibilidade dentinária bem menor quando a gente aplica o ozônio. Segundo, o tempo de cicatrização é muito mais rápido, né? Isso aí favorece demais, porque no caso de uma bolsa periodontal, se o paciente não tem uma boa higienização, né? E normalmente o paciente periodontal, lógico, tem um problema sistêmico, deficiência vitamínica, né? O perfil metabólico do paciente, né? A alimentação, enfim. Mas no caso da aplicação do ozônio pós a raspagem, a gente tem uma aceleração do processo de cicatrização. Então a diminuição dessa bolsa ou a recontaminação dessa bolsa fica mais difícil pela placa bacteriana. Isso aí porque ele acelera a adesão do tecido gengival e a formação do coágulo ali, né?
E a gente espera que isso leve até uma nova formação do ligamento periodontal. Tá? A gente não sabe ainda se isso, não temos estudos em relação a isso, pelo menos não temos estudos, quando eu falo eu ainda não encontrei nenhum estudo, sim, tá? Em relação a isso, mas eu acho que é uma área que a gente pode aprofundar e pesquisar e tentar entender o que acontece ali em relação a isso, mas realmente, clinicamente, é visível. O pós-operatório do paciente no segundo dia parece que ele não fez a raspagem do dia anterior. Então, assim, é um benefício muito grande. Lógico, a gente, além disso, pode fazer uma bioestimulação no tecido mucoso, né? Assim como também pode usar o laser, enfim. Então, o ozônio é uma ferramenta a mais que a gente tem aí nesse sentido. Para trazer excelência, né? Para trazer excelência, para trazer excelência. Antimicrobiana e regeneradora. E regeneradora. São as duas coisas juntas. Reparadora, bioestimuladora, enfim. Porque o que a gente não encontra em outras substâncias, né? Todo medicamento, se eu colocar um antibiótico numa bolsa periodontal, tem um efeito colateral, né? Aqui, de novo, é só uma das fotos que eu já tinha mostrado em alguns slides anteriores, né? Aqui é uma aplicação em alvéolo pós-extração, era um alvéolo que estava supurando, né? Então estava com uma infecçãozinha ativa, ali tinha um pus saindo por uma fístula, não aparece na foto aí, e aí eu estou irrigando com bastante água ozonizada, junto com uma aplicação numa concentração um pouquinho melhor, com a pontinha, que nesse caso é a agulha, né? Diferente da campânula, porque assim eu consigo atingir toda a profundidade do alvéolo. Né? Toda a profundidade do alvéolo. Essa questão de associar o gás à água é importante, porque a água dá uma maior permeabilidade, o ozônio reage muito com a água, e você aplicando ali, você vai aumentar essa concentração. Então, no caso de uma infecção, faz toda a diferença. Não, faz toda a diferença, porque a gente também tem a função mecânica do fluxo da água ozonizada, né? E também pela essa difusão aí do ozônio na água, né? Em contato com essas bactérias. Aí ela vai ter uma função oxidante para o tecido bacteriano, para a membrana bacteriana, muito importante, né? Nesse caso, o paciente segue com antibiótico terapia ou não estava fazendo? Não. Eu diminui bastante, diminui mais de 90% o uso de antibiótico no consultório, né? A gente, hoje, na verdade, em 99% dos casos que eu opero, cirurgias extensas, grandes, demoradas, eu costumo fazer somente uma profilaxia antibiótica. Tá? Eu não faço uso contínuo do antibiótico, 5 dias, 7 dias, e assim, não tenho nenhum problema, mesmo em cirurgias extensas de enxertos ósseos, né? Sempre usando ozônio, né? Eu associo, eu vejo realmente, né? Eu deposito toda essa confiança nas aplicações do ozônio, aplicação do ozônio. Você tem essa molécula antimicrobiana ali que vai fazer toda a diferença, né? Aqui a gente vai ter um videozinho, né? Olha aí, ó. Aqui foi uma remoção de um terceiro molar que estava com uma pericoronarite, né? Então ele tinha... Eu vou tentar passar o vídeo de novo, vamos ver se ele roda. Olha lá, ó. Então, a água ozonizada, tá vendo? É a região de terceiro molar. Então, com essa ferramenta de mão, a gente tem muito mais acesso, fica muito mais prático a gente aplicar isso, né? Porque antes você tinha que ir com a seringa ali e antes a gente tinha que pegar a seringa com uma agulha hipodérmica, aplicar lá na região, né? A gente já não tinha um controle do volume que a gente estava aplicando, usava seringa de 60 ml, seringa de 20 ml, aí tinha que pegar outra seringa. Agora, com o MedPlus Dental, a gente tem o controle do volume de aplicação. Sim, então, porque ele aparece na tela do Ele aparece na tela, então você controla o volume, controla o fluxo, controla o tempo, né, e a concentração. Então você tem todos os parâmetros para agora sim até começar a fazer um estudo científico um pouco mais assertivo.
né? Para montar alguns protocolos. Lógico, eu não gosto muito da palavra protocolo, porque nós somos seres individuais, né? Mas uma base para ter alguns parâmetros para quem está começando, para não dificultar muito também, porque eu vejo que tem muitos profissionais que eles querem saber como que é a prática clínica, né? Eles já têm um entendimento que o ozônio é excelente, funciona muito bem, mas como que eu aplico isso? Como que é isso? Então eu acho que esse equipamento, ele tem esse diferencial. Comparando isso com o que a gente tem fora do país, eu não conheço nenhum que faz isso. Nenhum que faz isso, que tem todas essas facilidades de aplicabilidade, né? E também esses parâmetros de volume, concentração, fluxo, que a gente pode regular para cada situação. Né? É importante também, acho que dizer, é que além, né, do ozônio sair pela ferramenta de mão, nesse equipamento ele pode coletar numa seringa. Então, sim, ele tem as duas possibilidades, né? Eu acho que é isso também que é um grande diferencial. Isso, exatamente. Não existe então, nenhum no mundo que tenha nenhum no mundo que tem tudo num só. Exatamente, esse é o grande diferencial. Porque eu já vi para aplicação somente de gás, já vi uma outra que faz só a coluna de água, né, com uma tríplice. Aí tem o outro que tem esse, mas não tem o vácuo. Tem esse, mas a gente não controla direito a concentração, porque eu não sei há quanto tempo que eu removi isso da seringa, né? Enfim, então assim, além disso, a gente economiza absurdamente a quantidade de seringa. Ah, é verdade. O que é importantíssimo, que a gente vai gerando cada vez menos lixo, porque as seringas são descartáveis. Além de você economizar financeiramente e financeiramente e ecologicamente, que é um ponto que eu toco bastante, porque eu tento ser o mais ecológico possível, né? E o dentista, infelizmente, ele suja muito o meio ambiente, né? Então, cada vez que a gente utiliza uma seringa, é uma seringa que a gente descarta. Né? Aqui a gente, lógico, está descartando aí uma ponteirinha, mas ela tem uma quantidade de plástico muito menor do que o impacto ambiental é muito menor, muito menor. Além do que a peça de mão é autoclavável. Tá? Então é importantíssimo isso também, que nas cirurgias, pré-cirurgias, nós autoclavamos a peça de mão, né? Para diminuir ainda mais o risco de contaminação. Tá? Isso é importantíssimo. Olha lá, a aplicação agora dentro de uma cavitação osteonecrótica, né? Então você está vendo que o fluxo é alto, né? Olha lá. Você usa fluxo de quanto aí nessas situações? Olha, nas aplicações depende. Quando eu quero uma descontaminação grande, eu aumento um pouquinho o fluxo para 6, 8, né? 0,608 litros por minuto, né? Mas na maioria das aplicações para bioestimulação eu uso sempre 0,2. 0,2 parece pouco, né? Mas a hora que a gente coloca é bastante, é muito ozônio, muito ozônio. Por isso que a gente não deve também fazer as aplicações subcutâneas sem esse controle, né? Sem esse controle. Por isso que a gente tem que ter a seringa para aplicar de forma subcutânea. Eu gosto de frisar bastante isso. Tá? Porque já me questionaram em relação a isso. Então eu só colocar uma ponta de agulha e aplicar subcutâneo? Não, de jeito nenhum. Sim. Não pode ser feito dessa maneira. É contraindicado dessa maneira. Tá? Eu gosto sempre de falar isso, porque era uma dúvida que eu não tinha, mas que um colega leigo no assunto me questionou. Sim, não, é importante a gente trazer todos esses conteúdos e insights aqui para o pessoal. Isso. Olha lá, aplicação na bolsa periodontal. Tá? Nesse caso, a gente eu não estou fazendo a irrigação, tá? Eu já tinha irrigado com água ozonizada, eu só estou fazendo a descontaminação só com o gás, tá? Por que eu faço dessa maneira? Ali eu não preciso de um fluxo tão grande de água, né? E a dentina e o tecido gengival, ele já está umedecido. Então, a permeabilidade do ozônio na dentina e no tecido gengival, ele já está acontecendo. Quando a gente aplica com a campânula no momento das restaurações, aí a gente usa... é sempre importante que esteja umedecida a dentina. Isso é muito importante também, que ela esteja umedecida para aumentar a permeabilidade do ozônio ali na água. E umedecida com água ozonizada de preferência. Né? Olha lá, mais uma vez a aplicação, né? Então, essa aplicação direto, né, já vai começar a sair algumas bolinhas. Olha lá, ó,
tá? Já com o próprio sangue, tá vendo? Então isso daí a gente tá gerando espécies reativas de ozônio, de oxigênio, lá dentro, in loco, né? Então, assim, isso daí esse é o grande diferencial, né? A aplicabilidade e essas espécies reativas de oxigênio lá na região onde a gente quer. Sim, tá? Porque aí isso vai favorecer a oxigenação tecidual, né? Não é o favorecer... ozônio em si, mas toda a reação bioquímica que vai acontecer exatamente, ali. Que vai liberar mais oxigênio para os tecidos e vai, então, facilitar o processo cicatricial. Isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, tá? Vamos lá, acabou, tá? Com a última apresentação aqui. Então, assim, isso muda a vida do cirurgião dentista, né? Esse aparelho, o MedPlus Dental, realmente ele mudou a minha prática clínica, né? Alguns dentistas falavam para mim, eu tenho preguiça de pegar mais de uma seringa, eu tenho preguiça mais de pegar outra seringa, né? Nós vamos ter o Carlos Nogales aqui falando também, Sim. né? Para endodontia isso daí é simplesmente fantástico também, né? Potencializar isso, a desinfecção dos canais, da câmara pulpar, tudo isso, né? Então isso aí está revolucionando a ozonioterapia na odontologia. Isso aí. Então eu queria perguntar para você, então, resumidamente, assim, qual é a principal vantagem, então, do implantodontista, para quem é implantodontista aí, utilizar ozônio? Sim. O que ele tem que agregar mais uma coisa se ele já faz um monte de coisa, já tem um monte de preocupações, de materiais e investimentos, né? Que eu vejo assim que o implantodontista, eu só faço implantes cerâmicos, né? Já há alguns anos, mas o implantodontista tradicional mesmo, muitas vezes a gente se preocupa muito mais só com o material que a gente está colocando lá. Esquece que ali é um ser vivo, né? E a osseointegração, ela não vai depender simplesmente do material que a gente está colocando lá dentro, né? Depende muito mais das reações metabólicas do próprio paciente. Como o ozônio ele tem essa capacidade de estimular os fatores de cicatrização, então assim... Inclusive os fatores de crescimento. Os fatores de crescimento também. Então você associa isso a um PRF, né? No caso de enxertos ósseos, bioestimuladores na ROF, né? Então o ozônio associado a esses bioestimuladores biológicos, né? Que é o PRF, o IPRF, o LPRF, o APRF, isso aí revoluciona. Então, assim, e diminui também o pós-operatório, a dor. Pacientes quem é implantodontista, muitas vezes acaba pegando pacientes que têm osteonecrose. Então, aí você imagina a gente fazer aplicação em osteonecrose, para quem nunca pegou um caso desse, né? Com um aparelho desse, a gente consegue aumentar o fluxo de água e ozônio no local da osteonecrose, né? Que é uma das complicações cirúrgicas odontológicas mais complexas para serem tratadas, né? Então a gente consegue associar essas duas coisas, né? Porque é a de mais difícil tratamento e com esse aparelho a gente consegue melhorar bastante isso daí. Mas na implantodontia realmente muda um pouco até o pensamento do implantodontista, né? A gente muitas vezes se preocupa muito mais com o torque inicial, com o travamento do implante, com o tipo de implante que a gente colocou, né? Com a quantidade de osso, mas esquece do metabolismo ósseo. Eu acho que o dentista há muito tempo se preocupou, e corretamente, obviamente, com a técnica, com o material, mas talvez hoje a gente sabe que a gente tem ferramentas para potencializar o nosso próprio organismo. Exatamente. Né? A técnica é uma coisa que a gente tem que ter, né? Os dentistas têm que ser extremamente minuciosos na técnica, né? Mas a gente não pode esquecer do metabolismo celular e que aquilo que nós estamos fazendo não é no manequim, é num ser vivo, cadáver. Né? Exatamente, nem num cadáver, é num ser vivo, né? Então a gente consegue com o ozônio ter um pouquinho mais esse entendimento e voltar, o cirurgião dentista ele passa a voltar a ser um profissional da área de saúde. É verdade. Tá? Isso mudou também bastante para mim quando eu comecei a entender um pouquinho melhor o ozônio. Eu comecei a tratar os meus pacientes de uma forma muito mais humana,
né? Teve que estudar fisiologia. Tive que estudar fisiologia. Hoje eu faço Célula. curso. Isso. Faço ATP. pós-graduação em medicina, né? Não que eu quero ser médico, nunca quis ser médico, né? Amo a minha profissão, mas para ter esse entendimento da fisiologia, porque nós somos profissionais da área de saúde. E a Em boca primeiro lugar, é isso aí. ainda está conectada no corpo. A né? boca ainda está grudada no corpo. Só para a gente finalizar, então, que o nosso tempo aqui já está... tem algum caso, assim, algum caso que te marcou na utilização do ozônio? Alguma história que você tenha para compartilhar específico, assim? Tem, não é um caso muito legal, que é um caso de osteonecrose, né? Que eu tive eu entrei na ozonoterapia por causa da minha sogra, né? Verdade. E eu tive que fazer uma cirurgia nela, tinha um dente que estava ruim, precisava ser extraído, e ela fazia quimioterapia na época, e ela tomava um alendronato, né, um bifosfonato, que chama Zometa, e é injetável, e esse é um pouquinho mais complicado, porque a gente não sabe, o paciente não sabe que ele toma isso durante os processos de quimioterapia, porque é uma injeção a mais que ele toma lá, No meio, e é no meio de um monte de quimioterapia, enfim. E eu tive uma osteonecrose grave, né, que durou 4 meses de tratamento, né, e eu tive que associar técnicas, né, tanto óleo ozonizado, água ozonizada, gás de ozônio na região. Na época não tinha esse aparelho, né, então a gente fazia isso tudo na seringa, né, e associei vários tratamentos, e o que resolveu foi a associação do plasma rico em plaqueta, o PRF, né, injetável em membranas, e a descontaminação com ozônio. E eu tive 2 casos desses. Esse que mais me marcou, que foi o primeiro, que foi com a minha sogra, e também um outro caso grande que abriu a parte posterior de mandíbula inteira, com uma osteonecrose após uma cirurgia num curso que eu dava de implante, né? E lá a gente não usava o ozônio, e eu levei o gerador de ozônio, a coluna de água para fazer água ozonizada, e nós só conseguimos resolver com o ozônio, tá? Com o ozônio lá no curso, né, que a gente não utilizava, e o paciente já tinha passado por 21 dias de antibiótico sem resultado nenhum. E o que resolveu foi a lavagem com água, óleo ozonizado. Lógico, ali foi uma sessão, depois nós fizemos outras sessões, associamos o PRF também. Então é isso que é importante, né? A gente tem que... Não é porque a gente só faz só o ozônio que cura, não. O ozônio, ele potencializa tudo aquilo que a gente tem, né? Ele potencializa mesmo sem efeito colateral. Esse que é o importante. Isso é verdade. A gente não falou das contraindicações, né? Mas no caso da odontologia, são praticamente nenhuma, porque... Praticamente nenhuma. Mas é o cuidado, né? Com as técnicas, com o excesso e principalmente cuidar com a inalação. Mas isso é muito tranquilo. Eu quero te agradecer muito a participação. Tenho certeza que foi muito útil aí para quem está nos acompanhando. Obrigado. E qualquer dúvida, sigam nos acompanhando, mandem contato, incomodem aqui o Dr. Fernando, que ele vai compartilhar com vocês mais informação. Obrigada, gente. Muito obrigado. Até mais.